Fala, jovem. Então é o seguinte, estou gravando esse vídeo para registrar minha implementação dos algoritmos no LeetCode. Esse é o primeiro que eu estou fazendo e eu estou no exercício 88, Merge Sorted Array. Então vamos ler qual é a descrição do problema, o que a gente precisa fazer e vamos implementar esse código. Eu estou registrando apenas para efeito de estudos e tudo mais. Esse algoritmo eu já fiz, então estou refazendo ele. Vamos lá, existem algumas possibilidades de melhoria e de compreensão desse trabalho. Vamos ver se consigo chegar na conclusão ideal. Então o problema diz o seguinte: dado dois arrays de inteiros ordenados e dois inteiros m e n representando o número de elementos em cada um dos arrays, né? Nums1 e nums2, respectivamente. Então faço um merge do nums1 e nums2 em um único array em ordem crescente. No final dessa solução, né, não deve ser retornado um array, mas sim o resultado deve ser inserido dentro do array nums1, ou seja, no primeiro array que a gente recebe como parâmetro. E no total, esse nums1 ele vai ter, o tamanho dele vai ser o valor de m mais n, ou seja, o número de elementos no array 1 com o merge do número de elementos no array 2. Então isso vai estar, m vai ser o total de elementos no resultado do merge, n nesse caso deveria ficar com 0 e deve ser ignorado, e nums2 vai ter o tamanho de n, ou seja, vai ter o tamanho de 0 no final das contas. Esse último trechinho aqui me deixou um pouco confuso, porque assim, se o n dos elementos vai ser setado como 0, né, e o nums2 vai ter 0, deve ser, o que significa esse que deve ser ignorado? Se ele deve ser ignorado, eu não deveria fazer nada. Enfim, difícil de entender, mas vamos olhar os exemplos aqui para ver o que ele espera de resultado. O exemplo 1, então ele está passando o nums1, que é um array que tem 1, 2, 3, depois vem 0, 0, 0, com um total de o n de 3, ou seja, então a gente vai pegar o 1, 2 e 3 apenas nesse array, e o nums2 tem o 2, 5 e 6, que é um total de 3 também, ou seja, a gente vai pegar todos desse. A saída esperada é 1, 2, 2, 3, 5, 6, ou seja, os elementos do merge em ordem. Vamos ver, o array que a gente fez o merge, né, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e o 2, 5, 6, que é o que a gente viu aqui em cima. O resultado vai ficar isso aqui. Ele realmente não mostra aqui nesse resultado esperado os valores de n e o nums com valor zerado. Então, aparentemente, isso não está sendo validado. Tem mais algumas informações aqui. Ok, entendido. Vamos lá, então tem algumas regras aqui. O nums, né, o tamanho do nums é m mais n no final das contas. Nums2 o total, o tamanho dele é n. 0 menor ou igual a n. N menor ou igual a 200. 1 menor ou igual a m mais n, que é igual ou menor que 200. Menos décimo menor ou igual que nums na décima posição, e nums na posição 2j menor ou igual ao décimo. Essa última aqui é só para gerar uma confusão na cabeça de quem está fazendo, não me parece fazer muito sentido com o problema descrito. Mas eu imagino que isso possa acontecer, né? Eles colocam algumas coisas meio estranhas ali para confundir a cabeça e trazer elucidar se quem está fazendo consegue interpretar um problema. Então, para finalizar aqui, você pode resolver esse algoritmo em node m mais n. Isso é curioso. Ou de m mais n. M mais n, né? Então, o meu novo m ali no final das contas. Para quem conhece um pouco de Big O, vai entender que isso aqui na prática, né, na teoria seria o O de n. Esse O de n seria o n vezes que a gente vai percorrer o array para resolver esse problema, né? Então, como é O de n e não
n2n ou n ao quadrado, coisas do tipo, ele vai percorrer uma única vez o valor de n mais n. Mas o JavaScript nos dá algumas funçõezinhas que a gente consegue resolver sem criar nenhum for, nenhum while, nada. Mas vamos lá, vamos resolver ele então. Aqui eu tenho menos 1 e a gente vai, a primeira coisa é eliminar os elementos de menos 1 que a gente não quer. Só que a gente não pode criar um novo array, a gente tem que alterar o próprio array, então a gente vai usar para isso o splice. Uma outra função de JavaScript que ajudaria a resolver esse problema seria o slice. Porém, o slice ele cria um novo objeto que você teria que atribuir uma variável, e aí você estaria criando um novo elemento, não caberia para substituir ele tal o próprio menos1, porque a ideia aqui é que você utilize o mesmo apontamento de memória. Então, se você criar um novo elemento, vai mudar, e aí você não vai resolver o problema como eles estão pedindo aqui. Afinal de contas, não é para retornar um novo array, né? A ideia aqui é que nem tenha o retorno dessa função seja void, a gente altera o próprio elemento que foi passado como parâmetro. Então, vamos usar o splice. E aí, qual que é a ideia do splice? O splice, você vai quebrar o array. E a ideia é que você faça alguma coisa a partir do ponto que você quebrou. Você pode inserir itens neste lugar, ou você pode simplesmente excluir o total. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai passar é onde a gente quer quebrar, e aonde a gente quer quebrar isso aqui é o m, que o m é o número de itens, de elementos que a gente quer no array 1. Então a gente vai passar aqui de cara o m. E aí agora a gente precisa dizer quantos elementos eu quero excluir. Então a gente vai fazer isso aqui assim: pega o tamanho dele, qual que é o tamanho do menos 1, length, menos 1.length menos m. Ou seja, se eu tenho 6 itens e eu quero apenas os 3 primeiros, eu pego o total que é 6, menos 3, sobram 3, são os 3 elementos que eu quero excluir a partir daqui. Se eu não inserir nada aqui, ele vai simplesmente apagar os valores subsequentes e me devolver, ou melhor, deixar o menos 1 com apenas os 3 itens iniciais. Aqui eu poderia pegar esse menos 1 e fazer um for setando o valor, os valores, né, de nums 2. Não é a forma final que a gente vai deixar isso mais simples, mas esse aqui seria o meu nums, o meu old n, né? Aqui seria o nums 2 length e mais poderia resolver dessa maneira. E aí eu vou pegar o nums e vou fazer um push nele. Opa, nums 1, pode esquecer isso aqui, eu vou fazer um push do nums 2 na posição i, ou seja, ele vai percorrer todo o meu n. E se o num tiver mais do que n na posição, ele vai ignorar o restante. Então aqui está resolvido essa parte. E aqui agora a gente vai para a última parte do programa, que ele diz que isso deve ser ordenado. Para resolver isso, a gente pode usar o sort. O sort ele ordena os itens sem alterar, ou melhor, ele ordena o próprio array sem criar um novo array. Então a gente precisa simplesmente passar uma função de ordenação. E aqui a gente vai passar uma função recebendo 2 elementos, que seria o elemento A e o elemento B, pense em posição 0 e posição 1. E aí ele vai ordenar de acordo com o nosso resultado. Se a gente passar um valor negativo, A é menor. Se a gente passar um valor 0, eles são iguais, então vai ser alterado. E se a gente passar um valor positivo, vai entender que o B é menor do que A e vai inverter essa posição. Então, para a gente resolver isso, a gente passa simplesmente A menos B. Ou seja, se o A for maior que B, o valor vai ser positivo. Se for iguais, vai ser 0. E assim ele vai ordenar para a gente. Então, aqui a gente resolve o problema.
Legal, problema resolvido. A gente pode fazer um submit aqui. Todas as funções vão ser testadas. Aqui foi resolvido. 47 milissegundos, nós estamos um pouco acima da média aqui. Agora tem uma função, a gente pode combinar as funções splice e slice para resolver esse problema, não sendo necessário mais o for. Então, como eu posso fazer isso aqui sem percorrer os elementos, né? Então a gente tem um hackzinho que eu preciso das posições que eu quero, né? O array das posições que eu quero em nums2. Então aqui eu posso usar o splice, o nums2 slice, eu falei splice, mas na verdade é o slice. Eu vou pegar a partir da posição 0 até o elemento n. Então aqui eu tenho o array que eu quero inserir dentro do splice, ou melhor, a partir da posição length menos m de nums1. Estou tentando falar da forma mais simples possível, mas às vezes eu me complico e começo a deixar complicada a explicação. Agora eu vou fazer um destructor aqui. Eu não sei se é certo se é destruct ou destruct. Eu acredito que seja destruct. Que eu estou desestruturando, né, em português e tirando os elementos dessa estrutura de array. E aqui é como se estivesse passando vários elementos um ao lado do outro. Certo, assim eu resolvo esse problema com apenas essas duas linhas. Certo, eu poderia ainda fazer simplesmente o sort aqui. Funcionaria também, resolveria em uma única linha. Mas aí eu acho que a indentação já não fica legal, a leitura do código já não fica legal também. Então, me parece fazer mais sentido, em termos de clean code, deixar em duas linhas. Então vamos lá. Vamos executar essa aqui novamente. Ok, passou aqui todos os testes. E vamos lá para a submissão, 47 milissegundos. O que não quer dizer que esse aqui não possa ficar um pouco maior, tá? Eu já fiz uns testes aqui e eu percebi que o LeetCode ele nem sempre executa no mesmo tempo uma função. Então, acredito que seja por questões de disponibilidade do servidor, quanto tem de memória, do processador, enfim. Então, vou submeter aqui novamente. E dependendo da diferença que der aqui, a gente vai submeter uma ou duas vezes para validar os valores. Ó. Ele executou em 52 milissegundos. Eu vou submeter mais uma vez. E vamos ver se esse tempo melhora. Ele ficou ainda mais lento. Diz que eu submeti há muito pouco tempo. Eu preciso esperar um pouquinho, né? Vamos tentar novamente. Ok, ele ficou na casa aqui dos 55 milissegundos, mas esse mesmo código eu já executei ele até em 47, então é uma boa eficiência e um código bem clean para se ler e para se estudar. Ok, problema resolvido, e agora a gente parte para o próximo. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo.